Então vamos louvar ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã de número 8. Cristo, o fiel amigo. 1, 2, 3. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o meu seguro guia, Ele só. 3. Ao pecador perdoar anela, Ele só, e pelos seus santos sempre vela, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só. Deus em seu Filho se ha comprazido, nele só, mas sua glória me ha repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só. 5. Nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é o meu seguro guia, Ele só. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus que é nele que nós podemos confiar seguramente. Confiamos nos irmãos, confiamos no nosso próximo, muitas vezes que não são irmãos, mas o Cristo Jesus é o fiel amigo que não nos abandona em nenhuma situação e está pronto sempre para nos abençoar da melhor maneira. Amém? Então, o nosso segundo hino é o hino de número 1. Então, estávamos regressando do final para o início e chegamos ao hino de número 1. Chuvas de graça. E o Senhor sempre nos concede, né? Chuvas de graça. Não é a chuva física, mas a chuva espiritual. Chuvas do Consolador, chuvas que dá alegria a cada um de nós, né? Amém. Meditando nos versos desse hino. Então é mais ou menos assim. Ok? 1, 2, 3.
Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. 2. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. 4. Faze os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém, Jesus. Então, as chuvas relacionadas ao Espírito Santo, do Santo Consolador, que nos consola em todas as nossas necessidades, graças a Deus por isso, e que possamos, a todos aqueles que têm o Espírito Santo, que o Espírito Santo neles habita, aí está o Espírito Santo para nos ajudar também nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. E todos nós, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo Jesus, têm esta preciosa oportunidade de ter o Espírito Santo habitando em nós. Amém. E para a nossa Santa Ceia, nós temos praticamente 2 hinos que sempre cantamos. E hoje, então, vamos cantar o 301. Não só na Santa Ceia, mas agora já para ensaiar um pouco. Então, 301. Quem não encontrou, diga amém. Que, né? Mas a Luzinete não precisa encontrar. Essa já tem no. Já foi encontrado. Já tem na CPU. Então vamos lá. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear.
Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Então, um hino que faz nos lembrar da Santa Ceia, na Santa Ceia do sacrifício de Cristo Jesus, porque foi um mandamento que ele nos deixou na sua palavra. Então, não fazemos todas as vezes que nos reunirmos, mas fazemos ou procuramos fazer nas nossas possibilidades no segundo domingo de todo o mês. Como eu já disse e reforço novamente, fazer no segundo domingo do mês a Santa Ceia do Senhor é uma tradição para mim. Fazer a Santa Ceia no primeiro domingo do mês para a igreja japonesa é uma tradição deles. Mas a Santa Ceia é uma obrigação. Não é uma tradição, nem é porque eu gosto ou não goste, né? É um mandamento do Senhor Jesus, uma ordenança. Então fazemos com alegria, servir ao Senhor com alegria. Amém. Então, agradecendo sempre a Deus e pedindo as vossas orações em favor de uns para com os outros. Então, se você quiser anotar, o nosso tema é Conhecendo a Sabedoria de Deus. Não é a sabedoria do próprio Deus, mas a sabedoria que vem de Deus. A Bíblia nos revela dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que é do maligno, que nós vamos ler daqui a pouco. Tá? Então, conhecendo a sabedoria de Deus ou que vem de Deus para os homens. Não é que eu vou falar sobre a própria sabedoria do nosso Deus. Não é esse o sentido. Não, creio que estou tentando ser claro, Ou seja, nos versos que nós vamos ler, nos versículos vai ficar mais claro.
E o nosso texto está então em Tiago, capítulo 3. Tiago está lá perto de Apocalipse, para quem ainda não tem habilidade na leitura da palavra. Por isso, vamos esperar todos os irmãos abrirem. Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Um pouquinho antes de Apocalipse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, umas 10 folhas. Então, Tiago, capítulo 3. Tiago é. Tiago é Tiago. Jacobo. Nihongo? Nihongo e Jacobo. Jacobo, né? Não tem nada a ver de Jacó, viu, Lu? Eles chamam de Jacobo. Porque é Jacó, né? Jacobo. Então, logo aqui embaixo, na minha Bíblia, está em negrito. Não são todas que tem. Então, capítulo 3, a partir do versículo 13 ao 18. Então, na minha Bíblia, diz os 2 tipos de sabedoria. Tá? É em negrito. Pode ser que a sua Bíblia não apresente esse negrito. Isso é extra. A sabedoria lá do alto, diz na Bíblia da irmã Mieko. E outras Bíblias têm, talvez, diferentes grafias. Então, isso é um extra bíblico. Não faz parte dos originais, talvez. Irmão Valdecir, amado Valdecir, encontrou? Vê no índice, irmão. Ou, Começo da Bíblia. Ou vai do fim para o começo. Bem depois de Coríntios, bem no final da Bíblia. Bem depois. Porque se ele vai do fim para o começo, vai aprendendo, ele vai folheando lentamente. Bem depois. Tem Efésios, depois tem Timóteo, depois tem Hebreus, depois de Hebreus. Tiago, é muito, 2 ou 3 páginas, muito pouco. Tiago é bem curtinho, não é um livro pequeno, tá? Tem duas páginas. 3 páginas, 2 folhas. Achou Hebreus? Tiago 3, tá? 3, de 13 a 18. Então, eu vou ler. Assim diz a palavra do Senhor. Quem é sábio e tem entendimento... Desculpa, a entonação não é essa. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém. Então, eu não vou dizer que não existe sabedoria do diabo. Está escrito que tem. Quem sou eu para negar? Então, eu agradeço ao Senhor por este dia, por esta oportunidade de estar ali. Talvez alguns irmãos já receberam, então, umas fotos que a irmã Mieko enviou. Alguns poderão receber mais
amanhã, ou hoje ou amanhã. Recebeu, Valdecir Então, viu a foto que nós essas enviamos? fotos são então da apresentação da filha Apresentação da do neta. Daniel, né, da nossa neta, filha do nosso filho Daniel, que ocorreu hoje, 13 de 9 de 2020. A apresentação foi na igreja próximo do bairro de Isogo, na cidade de Yokohama, e num bairro chamado Sugita, onde está localizada a igreja do pastor pai da esposa do Daniel. E juntamente com esta jovenzinha, a nossa neta, foi apresentada mais uma criança de aproximadamente 1 ano. Então, a irmã Mieko teve a oportunidade e tirou algumas fotos e estará enviando. O que eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar Eu mandei para regressando, você, Lu, você olhando, viu? revendo alguns irmãos, e que o Senhor então possa estar abençoando a esses irmãos que também estiveram conosco ali. Aqueles que não puderam estar, continuaremos em oração. Então, mais um pedido de agradecimento, né, por todas estas bênçãos e também pelo aniversário então de 7 anos de 6 anos da Manaho, a filha da Miliane, nossa filha, a filha da Miliane, a primeira filha dela. Não vou falar mais velha porque ela tem apenas 6 anos. Se ela é mais velha, imagina eu então. O maior dos netos. É o nosso, o primeiro neto. Então, graças a Deus por isso, peço as orações dos irmãos em nosso favor. Amém. Jesus. Vamos começar aqui então do meu lado esquerdo. A irmã Luzinete, por gentileza, apresente o pedido de oração. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez louvando o Senhor. E um pedido de oração é para minha família mesmo, que está em São Paulo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, para que o Senhor continue guardando para a glória do Senhor Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito. Também pela minha família aqui, né, e o meu esposo, os meus filhos, e continuo pedindo pelo Brasil, né, situação do nosso país, para o Senhor ter misericórdia. Amém. Amém. Então, muito obrigado. A irmã Luzinete pede oração para a nossa nação também. Amém. Muito grato. Irmão Valdecir. Não, pode falar aqui, irmão. Agradeço por essa semana que passou e peço ao Pai, a Deus, que ajude nessa semana que está chegando. Amém. Que ajude a todos os irmãos, que me dê força por mais esta semana. Estou com esse pé machucado, que dê uma melhorada, que possa melhorar, eu posso voltar a trabalhar, né? E Deus me dê força, que eu passe cada vez mais a melhorar dos olhos, né? E peço em favor aos brasileiros, o mundo inteiro, né, que está passando essas dificuldades. Peço que a Deus que olhe por eles. Amém. Amém. Muito grato, meu irmão. Então, bom. Valdecir passa por algumas dificuldades. Irmã Maria, não estou vendo ela hoje. O que está acontecendo? Essa câmera dela está difícil. Isso. Estou vendo o teto dela. É que ela está fazendo, acho que, alguma outra coisa aí. Moshi. Aproveita, irmã Maria, irmão Nishimura Kyodai. Não, é na sua. Ou tira daqui. Agora sim. Aí. Requesto. O que está acontecendo hoje?
pelos parentes de Nagasaki, né, o tufão. 被害も少なくて、Não teve grande estrago. なかったんで、田舎のイスラエルの方なかったんで、よかったです。Agradecer pela proteção, pela oração de cada um. アーメン。 あったところが、あったところを、それでもクリスチャンに言ってくれて、お祈りをしてくれるんです。はい。 Não afetou muito, graças a Deus. Então, amém. A irmã Maria já. A irmã Maria, desculpa, a irmã Maria é o mesmo pedido? Não. Se não. お祈りでもうsó tenho que agradecer. Muito grato, então. Tempo agora estou estudando muita Bíblia, fico o dia inteiro estudando a Bíblia, Amém. ouvindo o culto brasileiro e Graças a Deus. graças a Deus. Crescendo. É uma bênção. Bom, obrigado, irmã. Continua firme. Bênção. Amém. Obrigado. Firme no Senhor. Obrigado por estar conosco também. Graças a Deus. Amém. Julinho e família. Amém. Julinho, genki? ちょっとね、畑で今日ちょっと働きすぎちゃった。 Você não é mais jovem, ô jovem, você não é mais jovem. 熱中症になったよ。Então, por isso está com, por isso tá com um Ele está falando em negócio. japonês. Trabalhou muito, Na roça. ele faz a roça, a hortinha lá na Você roça. roça. Alugou uma hortinha na prefeitura e está fazendo, trabalhou demais. E quase caiu, teve Obrigado, ele insolação. falou. Agora ele está falando em português. Quase que não volta para casa hoje. Perdeu o caminho da roça. Ele pegou o caminho da roça e perdeu o caminho da casa. Ô, bênção de Deus. Amém. Então, orar em favor do Julinho. É isso, Julinho? Amém. 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 Então, Julinho está cansado, ele tá mais escutando do que Julinho, gambariste sumiru. isto. Então, Julinho, que o Senhor abençoe, né? O Julinho tem essa incumbência também na sua vida diária. Não? São várias atividades, mas a principal, com certeza, é cuidar da família e levar o evangelho. A horta deixa por último, que a gente vai aí ajudar, Julinho. 700 quilômetros, 700 não, 1000 quilômetros daqui. Irmã, eu estou falando isso e ele sabe que eu não vou ajudar mesmo. Irmã Mia, por gentileza, algum pedido, Só agradecimento? temos que agradecer a Deus, principalmente hoje que foi o dia de comemoração dos idosos, né? Com mais de 70 anos, né? E depois nós fomos para outra igreja, mas todo domingo a gente leva uma irmã de 90 anos. E hoje também, bem mais cedo, quase meia hora antes, né? Nós fomos. E ela falou que queria ir mesmo assim. Meia hora antes ela queria aproveitar a carona e fomos. Amém. Então, agradecemos a Deus, né, por essa oportunidade. E pela manhã, então, estivemos levando a Gomenasai. O Nishimura fez assim que não está escutando. Koinai? Ai, arigatou gozaimasu. Ai, então vamos orar, né? Já o inorishimasu. Sim, ó Deus e Pai, Ó Senhor, meu Pai nós sabemos que querido, Tu és um te Deus sempre louvamos, presente, um Deus vivo, Senhor, que nos santo ouve e nos atende, Senhor, meu Pai porque Te querido. pedimos nesse nome que é sobre todos os Meu nomes, Pai querido, no nome do Teu somente Filho Tu, Jesus Cristo, Senhor, meu a Pai quem Tu querido, enviaste para a nos este dar mundo, ânimo, e Ele, nos dar obediente ao Teu alegria, querer e à Tua Senhor, meu Pai vontade, querido, morreu dar por um tão força, pecador Senhor, como meu eu. Pai querido. E nós Ó Te Senhor, agradecemos, Senhor meu pelos Deus, irmãos de esses que Suíça, têm o Teu Senhor, Espírito meu Pai Santo, querido. que com nós, Oh, meu que Pai conosco, querido, te tem nos agradecemos ajudado, a tem nos cada um, Senhor, fortalecido, Senhor meu da Deus, irmã, para que Senhor, possamos que continuar abençoe neste muito humilde aquela e irmã, simples Senhor, trabalho, meu Pai mas querido. que possamos Pelos levar a Tua palavra. louvores, Continue pelos abençoando o pastores, nosso irmão Senhor, Valdecir, meu Pai que passa querido, por essas cada dificuldades de Senhor, saúde. meu Pai querido, em Não nome permita, de Senhor meu Deus, Senhor, Pai, que nenhum a mal vida da irmã Luzinete, maior venha família, acontecer nesta Senhor, vida, mas entregamos antes, Senhor tudo a meu Deus, Ti. dai Os graça ao pais de nosso São irmão, Paulo, irmãos, dai sabedoria, Senhor, meu dai Pai discernimento, querido, meu Deus, fortalece, em nome Senhor, de ele, Jesus, assim como Senhor, sua esposa, seu pela lar, a sua família, né, aos seus familiares, Senhor, que estão aqui no dela, Brasil. principalmente, Nós te Senhor, em pedimos, Florianópolis, também por Senhor, todos pelo aqueles irmãos que esposo estão da aí, o nosso irmão Alexandre, pela Sebastião, família que
os No nossos estado, irmãos Senhor, no sul também, Jades, no aqueles que Brasil, estão aí, Senhor meu Pai, pela situação próximos do Julinho, Brasil, assim meu o Pai Senhor querido, esteja abençoando situação abundantemente. política, econômica, Pelo Julinho, pelo seu lar, segurança e pela sua tudo, família, Senhor, meu Pai aonde ele querido. colocar as suas Sabe, mãos, o Senhor esteja meu Pai abençoando, querido. Senhor meu Deus. Te Não porque agradecemos merecemos, pela mas vida confiamos na preciosa da tua Mana graça, Rô, na que tua completou misericórdia, 6 no teu anos, favor. Senhor. E pela Nós te apresentação bendizemos e te hoje das agradecemos, duas crianças, Pai, porque o Senhor tem meu Pai abençoado querido, a Deus, os Senhor. irmãos do Pelos nosso irmão idosos, Nishimura, Senhor, Pai ali, querido, Senhor, em que hoje Nagasaki. Também foi comemoração Também juntamente dos idosos, juntamente, aqueles que Senhor, lá meu estão, Pai querido, as tuas meu bênçãos Deus. sejam Pela sobre vida cada da irmã um, Nonaka, concedendo Senhor, que vai fazer saúde, concedendo 91 anos, forças, Senhor, meu ó Pai Deus querido, Santo. meu Deus. Mas o Senhor esteja com Pela eles, vida Senhor, do Valdecir, ainda que não conhece família, completamente Senhor, a tua tu palavra, conheces, tu mas sabes, cremos a cada que o um. Senhor tem uma Pela obra vida especial deles, nesta Senhor, família, com esse assim problema, como Senhor, a meu irmã Pai Maria, querido. que tem estado Entregamos conosco, tudo, tem Senhor, sido fiel e tem nos esta abençoado, e enfermidade a somos ti, gratos Senhor. a Ti, Senhor meu Com Deus, certeza, por este cura, casal. Senhor, meu Pai querido, meu Deus. Nós te E pedimos pela em favor fé, da Senhor, Miliane, meu Pai querido, do meu Chode, Deus. Manarro e o Pela Shinkena, vida, ao Daniel, Senhor, Areico, do aos filho familiares que da está no Areico, Brasil, Senhor, aos irmãos meu em Pai Sugita, querido, meu Deus. a Ito-chan, Pela- Senhor meu Deus, a nossa pela netinha, vida, Senhor, que o do Senhor mundo com certeza inteiro, tem dos abençoado, teus filhos, Senhor, das e tuas hoje criaturas, constatamos e Senhor, vimos a entregamos tua tudo, presença Senhor. naquele lar, Pela naquela vida família. da Luri, Senhor, e do Senhor Cazu, meu Deus, só pela tem que Luzinete, agradecer, a nossa Senhor, irmã em Cristo, por Senhor ter Jesus, protegido, que Senhor, tem sido fiel, aos familiares, tem sido, entes Senhor meu Deus, queridos de Nagasaki, Senhor, meu Pai pessoa querido, que meu tem Deus. nos concedido, Senhor meu Deus, Oh, da meu tua Pai graça, do teu querido, favor, dá-nos que alegria, tem sido bênção, Senhor meu Dá-nos Deus e Pai, em tuas certeza, mãos, não somente Senhor, para meu conosco, Pai querido, porque da tua testemunhamos, grande Senhor meu Deus, obra, da Senhor, vida meu Pai desta querido, da tua bênção, tua filha, Senhor, meu do Pai seu querido, esposo, meu dos Deus. seus filhos também, Em nome que tem de trabalhado Jesus, em favor da Senhor, obra meu do Pai Senhor querido, ali em pela Santa vida do Catarina, Kaori, pelos família, familiares Senhor, dela, Senhor meu que tem Pai, trabalhado que muito na estão obra ali, e Senhor na meu Deus, em obra, São Senhor, Paulo, ali e no no trabalho Salete, secular. a sua irmã Janete, Teve um ao seu mal-estar irmão hoje, também, Senhor meu Deus, que meu está Pai ali em Marília, querido, meu que as Deus. suas bênçãos repousem Temos, sobre Senhor, ele. que orar Ao e Senhor, agradecer aquele, somente ao a ti, filho, Senhor, Senhor meu Pai Deus, querido. da Janete, ó Em Pai, nome que está de em tuas Jesus, mãos, Senhor, restaure e Pai restabelece aquela. Pelo sobrinho, É uma Senhor, tua filha, está que com sendo certeza dado, serve a ti Senhor, com meu alegria Pai e tem um querido, coração meu Deus. agradecido. Te pedimos, Oh, meu te Pai bendizemos querido, e te entregamos agradecemos. tudo a ti, E te pedimos Senhor, em meu especial, Pai querido, perdoa os meu nossos Deus. pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, pois participamos, Senhor meu Deus, nesta noite da Santa Ceia do Senhor, Oh, meu Pai juntos e querido, em comunhão, em nome uns de com os Jesus, outros e com o Senhor. Te Oh, pedimos, te Senhor, bendizemos meu e te Deus. agradecemos, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Então, Deus abençoe também aqueles que não estão no momento, mas posteriormente então vão assistir a este vídeo, vão ver este vídeo, e que o Senhor esteja abençoando a cada um aonde estiverem, e que possamos mais uma vez então estar levando a palavra do Senhor. Eu conversei agora há pouco também com o irmão Anderson e a Keiko, eles saíram. Às vezes a gente fica preocupado, mas como eles têm só o sábado e domingo, ou só o domingo, não o sábado, desculpe, mas o domingo então para fazer compras, sair e fazer outras coisas, e eu sei onde eles moram, não é igual nós que é tudo perto, para eles é tudo por longe, eles moram na curva de uma ilha, ou seja, não tem saída para lugar nenhum, então tem que voltar para a cidade praticamente, é cidade mais. Bahia. Né? É uma baía, uma enseada ou algo semelhante. Então, né, o irmão natalino, claro, que esteve conosco, assim só para... Ele é ali de Poá, né, da Vila Ré, atualmente, e também é muito cedo para ele. Só a irmã Luzinete, que tem 25 anos ainda. Amém. 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 Como a gente fala, 25 anos de Japão, né? Então, a irmã Luzinete, a irmã Luzinete que também nos ajuda, fortalecendo, Senhor, os nossos ânimos. Então, o nosso texto hoje, vou tentar falar devagar, mas o nosso texto, então, é um texto que vai falar sobre aquilo que muitas vezes a gente não sabe como discernir, ou seja, como saber, né, se a pessoa é sábia,
se a pessoa tenha uma certa sabedoria. Logo é a primeira pergunta do versículo 13. Está perguntando, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ou seja, qual de vocês aí, não é daqui desses que estão assistindo, nem desses que estão aqui, tá? Mas qual de vocês é sábio? Bom, primeiro tem que tirar algumas dúvidas, se houverem, então, sobre a palavra sábio. Eu procurei na enciclopédia bíblica, não fui no dicionário comum. Então, sábio tem mais que uma definição. Então, nessa enciclopédia bíblica, sábio, aquela pessoa que sabe muito. Então, ele é sábio, ele tem, não vou falar que ele tem muita sabedoria, mas sabe muito, senão vai redundar na mesma coisa. Vou definir sábio e falar em sabedoria, isso eu não posso usar. Então, aquela pessoa que sabe muito. Segunda característica, ou seja, aquela pessoa que age com prudência. Tá? E aquela pessoa que tem muita instrução, ou seja, aprendeu muitas coisas. Por isso é que a Bíblia nos ensina que é melhor ter alguns anciãos, ou seja, algum cabelo branco, como digo eu, um cabeça branca, porque isso significa que ele teve um determinado, ainda que curto, tempo de vida, mas ele conseguiu receber muitas informações e isso então lhe dá algumas instruções que nós sabemos que são importantes. Mas eu vou pedir que você, praticamente é só esse versículo, não? Que está fora do nosso contexto, mas para nós sabermos então qual é assim a diferença entre o sábio e o estúpido, porque um é o oposto do outro, e que está lá no livro de Jó, capítulo 11, versículo 12. Eu vou abrir lentamente lá, no livro de Jó, capítulo 11, versículo 12. Não há necessidade de abrir, irmão Valdecir, apenas anote, por exemplo, e leia posteriormente. Então, Jó, aproximadamente no meio da Bíblia, capítulo 11, versículo 12. Antes de Salmos, tá? Versículo 12. Olha só o que ele falou. Presta atenção. Jó, capítulo 11, versículo 12. Mas o tolo só será sábio. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer inteligente. Olha o Julinho, É olha lá. impossível. Entendeu, Julinho? Quando é que vai ser? Quando é que vai ser possível o estúpido, o tolo ser sábio? Isso foi Jó que disse. Mas o tolo só será sábio quando? Quando o jumento ou a jumenta der cria a produzir um animal que seja... Aqui na minha Bíblia diz um pouquinho diferente. Quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Mas também se tornar um animal domesticado ou uma coisa semelhante. Ou seja, é praticamente impossível o estúpido ser sábio. Então, no versículo 13, então era só apenas para este comentário, que no meu ponto de vista, o Jó pegou um pouquinho pesado. Chamar esse estúpido de uma outra coisa. Então, voltando ao versículo 13, que é do nosso Tiago, por isso que eu pedi para não abrir lá em Jó, apenas anotar, que é mais rápido. Então, sábio, muito bem. Uma característica. E precisa de mais uma. São duas características. Sábio e tem entendimento. Ou seja, uma pessoa sábia e entendido. Você já deve ter encontrado alguém
na sua vida e falou: essa pessoa entende, hein? Esse é entendido, certo? Então, entendido é aquela pessoa que tem compreensão e percepção. Então, ela percebe, porque você já encontrou pela rua algumas pessoas que não percebem determinadas coisas. E também não compreende. Isso existe um certo grau para cada pessoa. Uns entendem mais fácil, outros entendem mais difícil. Uns compreendem uma coisa mais fácil, outros compreendem mais dificilmente. Tá? Então, sábio e entendido, ou seja, aquele que tem essa compreensão e essa percepção. Então, primeiro ele percebe, depois ele compreende. Essa é a sequência. Né? Então, como eu disse, a pessoa precisa ter, então, uma sabedoria. Né? Então, o que é a sabedoria? Então, era sábio, aquela pessoa que sabe muito, que tem prudência, ou seja, que evita fazer aquilo que é errado. Então, esse é o prudente. E aquele que tem muita instrução, leu muito, escutou muito, perseverou em ler muito. Né? E a sabedoria, que eu escrevi, segundo esta enciclopédia que eu tenho, é a capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. Então isso é sabedoria, né, que ele vai falar aqui, no versículo 13 ainda. Né, que quem é sábio e tem entendimento entre vocês, e como é que eu faço para ver isso? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Uma coisa está ligada à outra. Essa pessoa tem que praticar as boas obras, essas boas obras praticadas com humildade, e para se obter essa humildade eu preciso de sabedoria. Humildade não cai do céu, nem tem nenhuma planta que tem essa folha da humildade. Não adianta comer que não vai ter isso. Então, é de outra forma, né? A humildade. Então, segundo esse texto, e não somente este, a sabedoria leva à humildade. Tá? É o que ele está dizendo aqui. Bom, eu e você, nós temos que demonstrar que, né, nós somos sábios, que nós somos entendidos, através das obras que nós praticamos. Essas obras que eu estou praticando é com humildade ou é com arrogância? É por interesse ou qual é a situação? E esta humildade só provém da sabedoria, que é essa capacidade de eu julgar corretamente e agir prudentemente. Então, através dessa sabedoria é que eu vou adquirindo a sabedoria e vou adquirindo humildade. Eu queria saber se você já viu alguma pessoa arrogante, né, que é humilde. Eu não tenho nenhum exemplo, não dá para citar nenhum exemplo de uma pessoa que é arrogante e é humilde ao mesmo tempo. Por quê? Porque são duas coisas opostas, não habitam na mesma pessoa. Então, infelizmente, já que não habitam nos outros, não habitam em nós também, porque nós somos pessoas igual aos outros. Tá? Claro que nós temos o Espírito Santo e que nos vai ensinar. Olha, não faz isso, aquilo está errado, não é prudente fazer isso, não é prudente, sabe? Então, desta forma, nós sabemos que uma pessoa que é arrogante não vai agradar a Deus. E se não vai agradar a Deus, o Espírito Santo não vai revelar aquilo que leva, o conteúdo daquilo que leva a pessoa a ter humildade. Então, como provar que você é sábio? Tem uma receitinha aqui que ele está dando. Então, fazendo obras praticadas com humildade. E é essa daqui que ele está dizendo, que nós já lemos. Tá? Então, se você é sábio, mudando aqui um pouquinho o versículo, né? Se você é sábio, demonstre a sua sabedoria com um bom procedimento, fazendo aquilo que é bom.
Mediante como? Obras. Não é de boca, é de obras. Tá? Praticadas com a humildade. Então, vou fazer obras praticadas com humildade. E não por vanglória, o que a gente encontra muitas vezes. Tá? Ou para aparecer, ou para mostrar que é melhor, que eu sou melhor que o fulano não sabe, eu estudei em Harvard, para não falar que eu estudei na outra universidade, senão vão falar. Tá? O que eu não estudei lá, é claro. Mas, para mostrar que sabe mais, eu tenho mais conhecimento, a gente encontra isso em todo lugar. Não é só no meio dos ímpios, no meio do cristão também a gente encontra. Então, pessoas que querem mostrar que sabe mais que você. Ainda que o posto dela, a posição dela na empresa seja inferior, mas ela quer mostrar que sabe mais. Por quê? Para dizer que é mais inteligente, que é mais sábio. Então não é desta forma que a Bíblia ensina. Então, obras praticadas com humildade. Ou seja, se é com vanglória, se é para aparecer, onde é que está a humildade? Então, se você sabe, eu sempre falo esse exemplo, se você sabe tocar um instrumento muito bem, vai lá e toca, mas com humildade. Se é para aparecer, a Bíblia já fala que você já recebeu a sua recompensa. Não vai receber nada de Deus. Infelizmente é dessa forma, mas tem muita gente que às vezes age desta forma. Para aparecer, pois não. No Japão fala, você sabe alguma coisa? Um pouquinho. Pessoa que fala um pouquinho aqui no Japão é profissional. Ele nunca fala que sabe. Sabe tocar bateria? Um pouquinho. Senta na bateria, olha, só falta... Cada um, né? Então, existe um outro versículo que podemos ver, por gentileza, no livro de Romanos. Anota aí, por favor. Eu já tenho a minha Bíblia aberta, aquele que puder abrir, claro. Romanos, capítulo 12, versículo 16. É a receitinha de Paulo, é uma dica muito importante de Paulo. Romanos, capítulo 12, versículo 16. E diz, por isso peço que os irmãos abram posteriormente, caso não tenham encontrado agora. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. E aí, nada demais. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Bom, não estou dizendo para praticar a falsa humildade. Mas, se eu seguir esta receita, ou as informações desse versículo importante, eu tenho que medir a minha sabedoria de outra forma, não através dos meus próprios olhos. E a forma de medirmos a nossa sabedoria é através da palavra de Deus, com certeza, não tem outro parâmetro. Então, não sejam orgulhosos. Coração orgulhoso, infelizmente, está difícil ser recebido diante de Deus, porque o orgulhoso é muito grande de si mesmo. Ele se acha sábio em si mesmo, o que ele está falando que não é. Então, estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. E muitas vezes é o contrário. Aquele irmão sabe isso, aquele irmão sabe aquilo, então eu procuro me associar a ele, porque ele sabe muito. Não tem nada demais também, é claro. Mas tenho que procurar associar-me com pessoas que saibam menos do que eu. Inclusive é uma boa oportunidade para você e eu ensinar alguém sobre algo, não obrigatoriamente sobre a palavra de Deus. Então, se eu vou me associar a uma pessoa que sabe menos que eu, é uma oportunidade de eu praticar uma boa obra. Se eu fizer aquilo sem arrogância. Não, eu sei, eu trabalho aqui nessa empresa já faz 20 anos. Isso aí eu faço com o pé nas costas. Eu sei. Se você falou isso, já
né? Então, não, vamos ensinar, vamos aprender junto, vamos caminhar junto. Eu sei aqui, já trabalho 20 anos, não vou falar que não é o meu caso, não. Mas não, vamos então aprender juntos, e a pessoa então já fica mais segura do que a gente se colocar numa posição superior. Isso tá, toda empresa, a gente sabe que no Japão todo ano abre uma leva de empregos para os novatos. E tem que ter, evidentemente, paciência. Não adianta você fazer uma universidade de 5 anos. Quando você sai depois de 5 anos, você não é nada. Você tem só um diploma. Você ainda na prática, dependendo dos cursos, é claro. Não? Mas na prática, você, né, no caso de um médico, ele fez o curso, mas ele não é nada ainda, ele não sabe nada. Ele vai começar a aprender na prática. Então, que ele também, né, esteja sempre disposto a aprender. Então, não ser sábio aos seus próprios olhos. E só mais um versículo, que está em Mateus capítulo 18, versículo 4. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 18, versículo 4. Então, a humildade. A humildade, normalmente, Mateus, capítulo 18, versículo 4, antes da nossa Santa Ceia. Isso. Muito conhecido, Lu. Mateus, quando os discípulos apresentaram a Jesus uma criança. Então, hoje nós vimos a apresentação de uma criança. Mateus, capítulo 18, versículo 4. Valdecir? Positivo. Devagar, ele vai folheando com mais habilidade. Graças a Deus. Isso. Portanto, Nishimura Show. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, quem se fazer, prática, não é de boca. Fazer, a gente entende no português, né? Portanto, quem se faz humilde, quem pratica a humildade de uma criança. Então, este é o maior no reino dos céus. Ou seja, uma boa dica, como a gente diz, para provar a nossa suposta sabedoria, né? Porque a nossa sabedoria normalmente é avaliada por nós, porque normalmente também a gente não escuta uma outra pessoa dar um testemunho a respeito de nós. Às vezes ela dá, mas para uma terceira pessoa e você acaba não escutando, o que é bom. Assim a gente não incha não fica inchado. Então, nesse versículo, Jesus confirma que a humildade é algo tão importante que leva você a ser uma pessoa importante no reino dos céus. Bom, e claro que depois ele vai falar, quer dizer, ele já mais para cima ele fala que aqueles que não fizerem isso, né, não vão entrar no reino dos céus. Mas não é o nosso tema no momento. Mas é só ler o versículo anterior que pega pesado também. Então, desta forma, aquele que se faz humilde, pratica a humildade. Se não é humilde, mas pratica a humildade, procura praticar a humildade. Né? Principalmente para as pessoas como eu, que moro aqui, que não fala, não lê e não escreve. Que nosso querido Brasil, a pessoa é analfabeta, só não sabe assinar o nome, não sabe ler e escrever, mas ele fala e entende perfeitamente o idioma. Não é o meu caso, porque eu não falo, não leio, não escrevo e não entendo nada. É japonês de sobrevivência, mas para ler e escrever já complica. Então, é no mínimo a minha obrigação
e a obrigação de muitos que estão aqui, não só brasileiros, mas de outras nacionalidades, serem humildes, porque, como eu sempre falo, aí a minha netinha de 6 anos já fala japonês e escreve mais que eu. E lê, fala, lê, escreve, e eu tenho 30, quase 30 de Japão. E ela só tem 6, hein? Então devia ter... a Lu passou passou um óleo na criança, que amorzinho para ela, né? Ela não falou que eu que tenho quase 30 e não tenho essa habilidade, não? Então, graças a Deus por isso, então devemos nos colocar na nossa posição e sermos humildes, tá? Então, agradeço a Deus por esta palavra. Depois, no próximo domingo, continuamos. E vamos aqui à nossa Santa Ceia, já deixando o hino de número 301 na sua harpa aberta, caso você não o conheça de cor. E vamos deixar a sua harpa aberta, caso você não conheça, no hino de número 301. E a sua Bíblia aberta no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. São duas coisas ao mesmo tempo, já complica. Mas vai devagar. Tudo no seu tempo. Não? Para mim, eu tenho por certo e acho que é um ato importante. E é um privilégio daqueles que podem participar. Glória a Deus. Amém pela Santa Ceia do Senhor e pela participação de vocês. Ainda que não fisicamente, mas o Senhor tem concedido este meio, participarmos de outra forma. Glória a Deus. Então, a nossa Santa Ceia do Senhor. Então temos aqui o nosso pão e o nosso cálice, um suco de uva. E, obrigado, irmã. A irmã minha que está mostrando ali. Amém. Obrigado. O irmão Luzinete está ali também. Então, o nosso texto, nós dizemos o texto áureo da Bíblia, o melhor texto é o que está em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Sempre o nosso mesmo, utilizamos sempre esse texto. Poderia utilizar Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles que falam da Santa Ceia do Senhor, aqueles que presenciaram essa ceia, que é uma Santa Ceia também, do Senhor. Então, presenciaram quando ele disse que não voltaria a participar da ceia aqui na terra, mas no reino dos céus. Não? Então, foi a última Santa Ceia junto com os discípulos. E aqui, então, é Paulo, como eu sempre digo, não se esquecendo, aqui é Paulo que escreve. Paulo não estava lá nesta ceia do Senhor junto com os apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, por exemplo. Não? Então ele não, Judas, ele não estava lá. Nem sei se ele era nascido, não sei a idade dele nesta época. Não posso afirmar. Mas que ele não estava lá, né, é líquido e certo. Então, no seu encontro com Jesus, ele diz: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei. Então foi o Senhor que revelou para ele. Ele não escutou de um profeta, ele não escutou de uma outra pessoa, mas sim do próprio Senhor Jesus. Amém. Então, novamente, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, ele tendo pegado o pão, ele disse que aquele pão, além de pegar o pão, a sequência, pegou o pão, deu graças, orou, partiu e disse. Então nós pegamos o nosso pão, tiramos um pedaço, os irmãos semelhantes, depois ele partiu, então nós já tiramos um pedaço, partiu, e antes ele tendo dado graças. Então nós fazemos uma oração após
termos o pão na nossa mão. A sequência está apenas invertida. Porque aqui ele diz, ele tomou o pão. Então ele pegou o pão e, tendo dado graças, partiu. Está diferente do que nós vamos fazer. Eu vou pegar o pão, tirar uma pequena porção desse pão e vou orar. Partiu e disse: isto é o meu, desculpe, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Bom, Amém. 26. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós não podemos beber daquele. Aquele foi bebido há mais de 2000 anos atrás. Mas nós bebemos deste cálice aqui. Para nós, deste é este do nosso momento. Então, vamos fazer da forma semelhante. Mas sempre nos lembrando que no versículo 28 diz, então capítulo 11, versículo 28 diz: examine-se cada um a si mesmo, não sou eu. É cada um. Não pergunta o marido para a mulher, nem a mulher para o marido. É cada um de nós com o Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois se eu não me examinar a mim mesmo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, e aí do 30 para frente vem as consequências de participar da Santa Ceia sem discernir. Por isso que não há participação de crianças na Santa Ceia, porque ela não discerne. Você dá o pão para ela, ela come. Se dá para os meus netos lá, ele vai comer pão e para ele está comendo pão. E dá o suquinho de uva para ele, está comendo suco de uva. Então ele não discerne. Dessa forma não há, como se diz, Santa Ceia para crianças. Mas para nós, não porque somos adultos, mas porque o Espírito Santo nos revela. Então, para nós que cremos e confiamos nesta palavra, este pão que vamos partir agora, então representa o corpo de Cristo pregado na cruz do Calvário em nosso favor. Então, cada um de nós temos aqui, vou tirar uma pequena e uma parte para a irmã Mieco. Os irmãos retirem. Cadê o meu? Onde está o meu? Aí apareceu o da irmã Mieco, aí o meu está aqui. Amém? E cada um ore isso, Então cada um faça a sua oração ao Senhor. Conta ao Senhor. Não conta no microfone não, senão a gente escuta. Mas conte ao Senhor os seus pecados que precisam ser perdoados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, te louvamos, ó Deus justo, santo e bom, porque nos concedeu esta salvação sem par, guardada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o teu Filho amado, a quem tu enviaste a este mundo. E esses que estão nos ouvindo, que estão assistindo, Senhor, meu Deus, neste momento, que creem e que confessam que Cristo Jesus é o Senhor, que eles possam participar da Santa Ceia do Senhor, dignamente, conhecendo e reconhecendo que Cristo Jesus morreu em favor de um tão pecador como eu. Nós te pedimos a tua presença, o teu Espírito Santo, Senhor meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, a minha arrogância, a minha prepotência, o meu erro, a minha falha e a minha falta diante de ti, que é santo. E assim como desses irmãos que vão participar neste momento e no futuro, nós te pedimos, não porque merecemos, mas porque te pedimos e te agradecemos, obedientes à tua palavra, no santo e precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Participamos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Cantamos a primeira estrofe do hino 301. 1, 2, já tem na cabeça, irmã.
Cristo, ok? 1, 2, 3. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Continuando a nossa leitura, no versículo 25 diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, não vamos beber sangue, porque aqui ninguém está fazendo concurso para vampiro. Nós vamos beber, desculpa a linguagem, nós vamos beber suco de uva, tá? Nos lembrando então do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário para nos garantir o perdão dos pecados e somente através dele o perdão dos nossos pecados e a certeza da vida eterna junto de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, apresentamos ao nosso cálice ao nosso Senhor. Kazu-san. Amém. Oi, tadakimasu. Oh, Dário, mate. Essa irmã Mieca. Mate É, mate em português não é para matar, era para matar, aqui não, aqui é para esperar. Mate. Mate Tem esperar. até piada, tem até piada disso aí. Ai é amor e assim é. Ai é amor, é isso. Ai, se você fala ai, que tá doendo é outra coisa. Ó Senhor Jesus, nós te bendizemos, Pai, por esta alegria que teu Espírito Santo nos concede, de participarmos juntos do cálice. O cálice, Senhor meu Deus, da nova aliança por Cristo Jesus, naquele sangue puro carmesim, um inocente morrendo por um tão miserável pecador como eu. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos mais uma vez as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Cobre-nos com teu sangue precioso, Senhor Jesus. Aos nossos familiares, aqueles que aqui não estão, continua abençoando, Senhor meu Deus, por misericórdia, aqueles que no futuro, e quando virem, Senhor meu Deus, este vídeo, possam participar da Santa Ceia do Senhor, reconhecendo que não há outro Salvador, Cristo Jesus, o único caminho para a vida eterna. Em nome de Jesus, participamos juntos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Participamos juntos, então. E cantando o verso 2. 1, 2, 3. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Amém. Graças ao nosso Deus por este privilégio. Agradeço a cada um de vocês, como sempre, que pode parecer que não estão ajudando em nada, mas estão ajudando em muito. Irmã Maria, irmão Nishimura, irmã Luzinete, irmão Valdecir, o Kaoru, não? Então, são uma bênção de Deus, a irmã Mieko,
ia dar um testemunho. Isso. Então, a irmã Mieko vai dar um testemunho final, assim, de uns 25, 30 minutos? Não. Eu gostaria de dar um testemunho pequeno Nesta nesta quarta-feira. Irmã Maria traduz. Nesta quarta-feira que passou, quando a gente completa 70 anos, mas que está para completar de 71 para 72 anos, a gente passa por um exame de demência, se você continuar apta para dirigir ou não. Então, eu cheguei aqui no Japão, fazia 30 anos que eu não dirigia carro, porque eu tenho carta de carro e consequentemente, eu posso dirigir moto, né? Aí, peguei 2 aulas com o Roberto, meu esposo, né, de mais ou menos 2 horas no sábado. Peguei só 2 aulas, falei, seja o que Deus quiser, porque a gente não tinha mais tempo para treinar. Chegamos lá, tinha um vozinho de 80, tinha um de 72 e um do meu lado, e única mulher era eu. Eu falei, meu Deus. Aí o instrutor, o professor começou a falar mal dos estrangeiros que dirigiam bruto, que não respeitavam. Eu falei, meu Deus, está falando comigo. Deus está falando comigo. E eu tinha que fazer volante. Eu falei, como é que eu vou fazer volante? Uma que a carta era manual, eu tinha que pegar automático. E o carro do Roberto, o nosso é automático, mas... Quando eu entrei no carro, já o automático era aqui no chão. E o do Roberto é aqui perto do volante, no painel. Tudo diferente. Eu entrei no carro e já a primeira coisa que eu falei pro instrutor, né? Aí ele me ensinou tudo direitinho, aí nós 4 passamos. Um fez uma barbaridade mais que a outra. Um de 80 anos falava... Eu dirijo todo dia, eu trabalho ainda, eu preciso do carro e nos explicou todo o curso, essas coisas. Tinha uma segurança tremenda, mas bateu lá num lugar que não podia bater. Bateu o carro da autoescola. E o outro não conseguiu também subir a rampa. Na parada obrigatória ele passou reto. Só gente boa, só gente boa. E eu, graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que eu só abri mais virando para o lado esquerdo e apressei um pouquinho em querer atravessar o cruzamento. Aí o instrutor pisou no breque e falou, você apressou demais para andar, o carro poderia, né, acontecer alguma coisa. Para mim estava um pouco longe, né, mas ele é instrutor. Ele é instrutor. Mas deu aprovação para nós 4. Resumo da ópera: entre mortos e feridos ninguém se machucou. Esse é o resumo da ópera. Meu Deus, porque é idosa. No Brasil não passa, não. Não passa, claro que não passa, nem aqui no Japão. Mas não. Nem aqui no Japão. Mas... É um exame, não sei, em outros países, mas é um exame assim bem modesto para a classe a que se destina. Claro, eles vão ver outros tipos de reação. Não é para tirar carta, é para continuar com a carta. Se não é demente. Se você não é demente. Tá cheio. Só para ver a demência, o nível de demência. É para ver se você está... Como é que se diz? Coordenação e como é que se diz? Reação. Ação e reação. Como é que está a sua reação? Demora meia hora para pisar no breque, já bateu, esse tipo de coisa, né? Não viu que a placa está muito alta, a placa está muito do lado direito, eles olham para frente. A gente encontra todo esse tipo de motorista, não? As dificuldades de cada um, né, Valdecir? Valdecir está falando ali. Ainda eu falei... Mas eu falei, professor, desculpa, Valdecir, professor, minha carta é manual, não é automático, aqui é automático, e ainda há 30 anos só dirijo moto, eu nem sei como é que vai fazer da minha vida, da idioma, ele falou. Deixa eu só fazer uma oração para terminar a gravação, depois podemos continuar. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos mais uma vez
buscando a Tua palavra, conhecendo mais de Ti, acima de todas as coisas. Senhor meu Deus, o que temos é o nosso coração agradecido, com sabedoria que vem dos céus, uma sabedoria que vem de Tuas mãos, do Teu trono de graça, Senhor meu Deus. Por isso, acampa, Senhor meu Deus, os Teus anjos ao redor dos filhos. Ó Senhor, e seremos mais uma vez agradecidos a Ti. Mais essa semana que se inicia, continue a estar conosco, com esses Teus filhos. Ó Senhor meu Deus, abençoando o trabalho das mãos de cada um desses, não permitindo, Senhor meu Deus, que o inimigo venha, ó Senhor, a obter a vitória em nenhum desses. Estamos diante de Ti, agradecidos, Senhor meu Pai, no santo e precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que as Suas bênçãos, Senhor, se estendam a cada um dos familiares desses que estão neste momento conosco e aqueles que estão nos assistindo. Eu te peço as Tuas bênçãos e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe e nos guarde. E abençoe vocês. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.